Boa tarde a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que bênção poder estar aqui hoje. É sempre muito agradável, é uma satisfação muito grande poder estar nessa casa de amor, nessa casa de conforto. É sempre um prazer poder vir aqui para trabalhar. Obrigado a todos, então, e que a gente possa ter uma boa reflexão nessa tarde de hoje. Então, hoje nós vamos falar de um tema que está inserido no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé humana e a fé divina. Por muitos séculos, por muito tempo, a nossa experiência de fé, ela tem sido uma experiência de transferência de responsabilidade. Nós ficamos a esperar que uma atuação do alto se faça sentir na nossa vida. Por muito tempo, a gente tem entendido a fé como o cumprimento de algumas fórmulas exteriores, como a frequência a um culto, o cumprimento de determinado sacramento, de determinadas posturas de adoração exterior, mas sem que isso representasse um avanço na consolidação de novos valores íntimos, sem que isso representasse um mergulho mais profundo em nós mesmos, com sinceridade e humildade, na busca de identificarmos as nossas imperfeições, as nossas limitações e o sincero desejo e esforço de vencer, de superar. A fé, ela tem representado muitas vezes uma postura de expectativas, onde a gente transfere ao Criador responsabilidades que são nossas, trabalhos, realizações, esforços que, na verdade, cabem a nós. É o nosso esforço, a nossa atitude. E, por vezes, a gente acaba querendo transferir isso ao Criador, tendo uma atitude de espera. E o Espiritismo, ele vem nos auxiliar, vem nos orientar no sentido de mudarmos essa expectativa, essa perspectiva. Nós temos, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que trata da fé, a fé que transporta montanhas, dentro dele o item 12, que aborda a fé humana e a fé divina. Então, é preciso que a gente congregue a fé humana, a nossa fé, ao aparato divino. Aí, então, estamos efetivamente a falar de fé. Algo que parta de nós, da criatura humana, mais do que esperar, mais do que expectativa, esforço, entrega, dedicação e o sincero desejo de compreender o que precisa fazer. E aqui eu salientei o sincero, porque por vezes a gente até sabe o que precisa fazer, mas às vezes a gente faz de conta que não entendeu a mensagem, porque entender vai fazer com que nós tenhamos um esforço de colocar em prática aquilo que é necessário. E quando tudo isso, esse esforço, essa entrega encontra a parcela divina, que nunca falta o amparo, a misericórdia, a inspiração, a providência divina. É uma mistura desses elementos, o humano e o divino. Porque fé é relacionamento. Criatura, Criador. E quando essa relação se estabelece de tal forma, propicia uma tal ligação, uma tal comunhão entre essas duas partes, que tem como resultado natural a esperança,
a confiança e o anseio cada vez mais por amar. Há uma outra mensagem nesse mesmo capítulo 19 do Evangelho que fala: a fé, mãe da esperança e da caridade, que diz o seguinte: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança nas realizações das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditai nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazem para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então, meus irmãos, qual é a primeira palavra que vem na nossa cabeça quando nós pensamos em fé? Para muitos, a primeira palavra que vem é acreditar. Mas fé vai além disso. Fé é confiar. Então, para nós iniciarmos a nossa reflexão, é importante que nós possamos avaliar o quanto da nossa postura de fé ainda está ligado àqueles atavismos que muitos nós trazemos ainda. Aquele que nós falamos lá no início, né? Que fala da expectativa, do esperar que o Criador faça por nós. Dessa fé que fala no amparo divino, mas muitas vezes sem o nosso esforço e sem a nossa colaboração. E o quanto da nossa fé já é essa de fato, do mover-se, da gente se aprofundar esse relacionamento, mais do que crer no amparo divino. É importante nós nos movermos no sentido de nos alinharmos a esse amparo. No livro Vinha de Luz, no capítulo 42, com o título Afirmação e Ação, Emmanuel diz o seguinte: não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita materializar a própria tarefa. Por vezes, nós falamos muito dos desígnios do Pai, das vontades do Pai a nosso respeito, mas efetivamente não nos movemos para executar as tarefas que nos cabem em relação a esses desígnios. E aí ele continua a mensagem dizendo: o Pai naturalmente guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. Imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Acontece muitas vezes, nós não nos preparamos, nós não estamos vigilantes,
não fazemos a nossa parte, e aí as coisas não dão certo. E o que a gente diz muitas vezes? Ah, é porque Deus queria assim, Deus quis assim. Emmanuel, então, nos diz que não é razoável nós transferirmos para os desígnios do alto as responsabilidades que nos competem. Muito cuidado quando a gente diz, era a vontade de Deus, tinha que ser assim. Não, muitas vezes não tinha que ser assim, mas nós escolhemos e assim foi. Porque se tudo fosse pré-determinado, se tudo fosse já tivesse escrito, por que nós viríamos aqui? Onde ficaria o livre-arbítrio, as responsabilidades, o mérito? Como está dito no Livro dos Espíritos, na parte das escolhas e das provas, existem aquelas experiências que já fazem parte lá do nosso programa reencarnatório, que nós escolhemos já e já está definido antes da nossa encarnação. Então, se nós estamos fazendo tudo o que nos cabe, estamos trabalhando, estamos nos esforçando, então estejamos tranquilos, porque se a situação vem, se o problema acontece, é bem possível que ele esteja já lá no nosso planejamento reencarnatório. A gente teria que realmente passar por isso. Mas para isso a gente precisa ter a consciência tranquila de que nós fizemos a nossa parte. Mas, se nós verificarmos que faltou da nossa parte preparação, faltou dedicação, não vamos colocar essa responsabilidade no Criador. Nem tudo que acontece é o que Deus queria, mas Ele permite. E por que Ele permite? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer as escolhas. Então, há uma grande diferença entre o que Deus queria e o que Deus permite. Ou então a gente vai julgar que Deus se compraz de ver os seus filhos ferindo uns aos outros, que alguém vem na terra designado a errar, a fazer o mal. Não. Isso certamente não é algo que Deus espera de nós. Mas, se a gente vem e faz essas escolhas, Ele vai permitir. É claro que as consequências serão responsabilidade nossa. Nesse sentido, vamos percebendo melhor essa nova postura de fé, essa nova compreensão de fé que o Espiritismo, como Evangelho no seu sentido original, vai nos propor. Muito mais do que sendo um trabalho do alto atuando em nossa vida, agora uma fé que é o nosso trabalho secundado pelo amparo divino. Porque o amparo divino ele está sempre à nossa disposição quando nós queremos fazer a nossa parte. Isso é o que o apóstolo Paulo queria nos dizer numa frase que é recorrente nas suas cartas. É uma frase que muitas vezes não é compreendida, que a gente não faz muita reflexão, porque ela se torna uma frase, de certa forma, corriqueira, uma frase comum, mas que cabe à nossa reflexão. Quando Paulo diz, Deus é fiel. Nós não acabamos de dizer que fé é relacionamento. É preciso comunhão. É preciso que essas duas partes estejam bem conectadas, cada uma fazendo a sua parte. E da parte do Criador, nós só podemos esperar o melhor. Nós só podemos esperar coisas boas de parte do Criador. Deus é fiel. Mas e a criatura? E a nossa fidelidade aos desígnios do alto, às leis divinas, à nossa consciência? Deus é fiel, nós somos fiéis? Agora, então,
é o momento do grande movimento da criatura indo em direção ao amparo do alto. É o da criatura humana fiel. Porque somente onde há essa relação de fidelidade, há a verdadeira confiança. Somente onde há fé e confiança pode fluir a força divina do amor. Isso vale para as nossas relações aqui. A gente está falando da nossa relação com Deus, mas vale para as nossas relações do dia a dia. A gente consegue se relacionar, estabelecer um relacionamento com alguém que a gente não confia? Não. Então, é importante estabelecer essa confiança, essa fé. Talvez por ter vivido muito isso, Paulo chegou a dizer em sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 22, o seguinte: Tens fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. E o que Paulo quis dizer com isso? Que nós precisamos desenvolver em nós, despertar em nós essa força de realização, essa energia, essa fé humana, que depois, alinhada com a fé divina, ela possa nos levar à evolução, possa nos encaminhar para o nosso crescimento. Se nós não começarmos a despertar internamente, sem tomar consciência desses potenciais que nós trazemos, dessas forças realizadoras que nós temos, porque nós somos, junto com Deus, co-criadores. Sem extrair de mim todas as potências que eu tenho em estado latente, sem isso, a minha relação com o Criador estará ainda muito enfraquecida, porque faltará ainda em mim os recursos da realização. Recursos esse que o Criador poderia amparar. Então pensamos o seguinte: se nós tivermos essa capacidade de realização, se nós nos movermos, se nós acreditarmos em nós, nós temos aí a condição de receber o amparo divino. Então é preciso que a gente faça a nossa parte para receber esse amparo. E é por isso que o Espírito que traz a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre fé, fé humana e fé divina, logo no primeiro parágrafo ele vai definir a fé nesse sentido, dizendo dessa consciência que o ser humano vai tomando das suas potências, daquilo que ele traz internamente. Então, vai aí um elemento fundamental em toda e qualquer realização da alma. Nós não fazemos nada sem a energia que provém dessa potência da alma, ou dessa faculdade soberana, que na definição de Leon Denis é a vontade. Precisamos ter vontade de realização. Então, ele vai associar a fé, primeiramente, essa fé humana, essa confiança, esse reconhecimento das nossas possibilidades que a gente tem, que a gente precisa colocar em movimento. Ele vai associar isso ao exercício da vontade. Por isso, mais adiante, nessa mesma mensagem, ele vai definir a fé, sobretudo a fé humana, como a vontade de querer. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germem no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente,
a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé. Isso é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, quando eu consigo canalizar as minhas energias para alguma coisa que eu já estou desenvolvendo, essa potência realizadora que é a fé humana, depois ela se associa à fé divina para fundir-se na fé sublimada. É preciso antes reconhecer essas forças que jazem em nós e estarmos conscientes e dispostos a colocá-las em movimento. Por isso, ao comentar esse versículo do apóstolo Paulo que citávamos, se tens fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 14, vai dizer assim: no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo e que deve manter na espera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Então, esse capítulo ele reforça muito essa questão da importância de nós termos confiança em nós, longe de presunção e orgulho. Não é nós nos sentirmos melhores do que as outras pessoas, é nós confiarmos em nós mesmos. E aí então vem a expressão que Kardec vai cunhar, que ela é muito sintética, profunda e importante. Ajuda-te e o céu te ajudará. Abra as comportas do coração, permita-se realizar, movimentar as forças de sua alma e o céu vem em consonância te auxiliar. Então, extremamente importante essa nossa disposição. E falando nessa diferença entre a fé humana e a fé divina, eu quero trazer aqui um grande exemplo. Porque a fé, ela começa a princípio sendo a fé humana, porque é quando nós acreditamos, nós confiamos no nosso potencial e realizamos as coisas do nosso dia a dia com essa crença, com essa força, com essa confiança. Isso vale para tudo. Vou colocar um exemplo aqui, um estudante que se prepara para o vestibular. Isso é fé humana, está voltado para as coisas materiais aqui da Terra, mas já é um potencial, é a pessoa acreditando na sua capacidade. E quando de tal forma a pessoa vai fazendo esse movimento, em determinado ponto ela vê que ela precisa ir mais do que é o material. Ela precisa então buscar as coisas divinas. E aí então começa a se transformar na fé divina. Mas é esse poder que a gente tem interno nosso. Um exemplo de um espírito que fez essa conversão. Pensemos no apóstolo Paulo. Embora no princípio julgasse ele atender aos desígnios divinos, muito mais atendia, na verdade, os seus próprios interesses. Embora julgando atender aos interesses divinos, mas ele já tinha uma fé humana incrível, fantástica. Ele era um homem de realização. Tinha que fazer, vamos fazer. E fazia da melhor forma. Se dedicava, dava tudo de si. Sempre foi um espírito marcado pela disciplina.
mas ainda com os interesses muito voltados às coisas aqui materiais da terra. Muito mais preocupado em converter os outros com os números de seguidores da sua fé. Mas quando ele passa por um processo de despertamento interior e ele entende de fato onde estavam os desígnios divinos, toda essa força que ele tinha, essa fé humana, essa força realizadora, se torna agora uma fé divina. Porque só isso para explicar a força de realização daquele espírito. Vinham os desafios, as lutas, as pedradas, as resistências, as perseguições, mas ele que já tinha a fé humana, agora então amparado pela fé divina, foi vencendo obstáculo por obstáculo até realizar o que realizou, marcando séculos, marcando a história da humanidade e naturalmente a sua própria história evolutiva. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui uma frase que eu já trouxe, mas que fique para nossa reflexão. O quanto a gente acredita, primeiramente, no nosso potencial, na nossa capacidade. E o quanto a gente está atento aos desígnios do Pai. E o quanto a gente está fazendo a nossa parte para atender esses desígnios. Então, que a gente faça a nossa parte, que acreditemos em nós, para que então o Pai possa vir nos amparar. A gente não pode esperar que Ele por si só faça as obras na nossa vida. A gente precisa colocar, ter atitude, fazer um movimento. Então, tens fé, tenha em ti mesmo. Acreditemos em Deus acima de tudo. E acreditemos no nosso potencial, na nossa capacidade. Muito obrigada. Que a gente tenha uma semana de muita paz e de muita luz.